E prometeu e cumpriu. A Petrobras elevou a produção de petróleo no Brasil em 18,4% agora no terceiro trimestre e já temos as expectativas de pagamento de dividendos que a empresa deve trazer. Já a Caixa Econômica pode vender mais ações da Caixa Seguridade para atrair no mercado. E qual seria a repercussão disso? Algo é certo. Tem uma empresa elétrica que vai pagar dividendos de até R$ 4,25 por ação. E tem empresa gringa comprando as ações da Sanepar, e não é pouco não, milhões de ações. E será que está chegando o fim da Eletrobras? E não, ela só vai trocar de nome, mudando inclusive o código na B3. Já a Copasa está ficando mais perto da privatização e as ações dela estão reagindo na Bolsa de Valores. E excelente notícia também para nossa comunidade, afinal de contas, o grupo VIP do Ativo Virtual já entrou com a Black Friday antecipada aqui no Ativo Virtual, com uma condição realmente sem precedentes no Ativo Virtual. 25% de desconto para os principais planos anuais e ainda por cima, mesmo com essa condição para lá de especial, ainda estou oferecendo o curso de dividendo sintético sem nenhum custo adicional para as assinaturas de opções, Plus, Premium e Prestige. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, então vamos falar dessa matéria de altíssimo impacto, afinal de contas a Petrobras, através da Magda Chambriard, já havia prometido que iria elevar a produção de petróleo da Petrobras aqui no Brasil. E de fato isso aconteceu, saiu recentemente o relatório de produção e vendas da empresa com um crescimento impressionante de 18,4%. E já deu até mesmo para calcular qual vai ser o novo anúncio de pagamento de dividendos que a empresa deve trazer agora nos seus resultados. E a Petrobras superou as expectativas, chegando a 16,9% de crescimento em relação ao terceiro trimestre do ano de 2024 em relação à sua produção total, o que compõe aqui a produção de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural, que é o LGN. Com isso, a empresa chegou a 3,14 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Já a produção de óleo e LGN somou aqui 2,52 milhões de barris por dia, um crescimento impressionante de 18,4% em relação ao ano anterior. E olha que o gás natural não ficou para trás não, cresceu forte, 13,1%, batendo os 594 mil barris por dia. E quais foram os destaques? Bem, claro, o petróleo está em alta. A produção de óleo e LGN, que é o principal motor de receita da companhia, cresceu 18,4% em relação ao ano anterior, principalmente vindo ali do pré-sal, que teve um resultado recorde. Ou seja, o pré-sal segue como grande destaque com um avanço de 16,2%, muito atrelado ao que eu já havia trazido no canal a respeito do FPSO Almirante Tamandaré, que fica lá no Campo de Búzios. Esse sozinho atingiu 250 mil barris por dia, registrando o maior volume já registrado por uma plataforma da Petrobras e do Brasil também. Ou seja, um recorde simplesmente histórico aqui. O aumento da capacidade do FPSO Marechal Duque de Caxias também teve um aumento significativo. Além de lembrarmos que houve o ramp-up, ou seja, o aumento de produção dos FPSOs Maria Quitéria, que é o conhecido como Jubarte, a Anita Garibaldi e Ana Neri, que é o de Marlin Voador, e Alexandre de Gusmão, que é o chamado Mero. Esses em fases iniciais de operação que contribuíram para o aumento da produção também. Na época que eu trouxe a respeito desses FPSOs aqui, inclusive a Magda Chambriard estava destacando que a maneira de combater a queda do barril do petróleo, ou seja, as cotações do Brent no mercado internacional, seria com mais produção. E foi exatamente isso que ela entregou para os seus acionistas, ou melhor, os acionistas da Petrobras, da qual ela é presidente. Vale ainda destacar a melhoria na eficiência operacional nas bacias de Campos e Santos, com menos paradas e manutenções, como já tínhamos visto em anos anteriores. E no fim de setembro chegou ao Campo de Búzios, na plataforma P78, que deve começar a produzir no quarto trimestre. Ótima notícia para quem investe na companhia. E para colocar a cereja no bolo, a Petrobras também aumentou as vendas totais para petróleo, gás e derivados de uma maneira geral. Isso numa crescente de 9,8%, realmente dando aula aqui para o mercado. E qual seria então a expectativa do mercado a respeito da lucratividade da Petrobras? Bem, aqui tem algumas casas de análise que estão já debatendo esse assunto. De acordo com a XP Investimentos, abre aspas, o aumento da produção é o principal fator para a nossa expectativa de resultados financeiros sequencialmente mais fortes, embora alertemos que o aumento nas vendas às vezes sucede o aumento da produção, fecha aspas. E com isso, a XP Investimentos estima que o EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, ou seja, o lucro operacional de uma empresa, deve crescer impressionantes 10,8% em relação ao trimestre anterior. Lembrando que o terceiro trimestre do ano de 2024 pode ser comparado porque foi um trimestre representativo e significativo. A empresa trouxe, sim, resultados positivos, diferente
diferente do segundo e também do quarto trimestre do ano passado, em que a empresa registrou prejuízo. E nesse sentido, o lucro operacional da empresa deve chegar aos 11,3 bilhões de dólares, enquanto o lucro líquido deve recuar 8,5%. Já havia trazido aqui para nossa comunidade, inclusive, um vídeo dedicado para falar sobre a Petrobras. Basta você assistir o último vídeo da Petrobras que eu trouxe aqui, porque a estimativa era exatamente esta, 4,3 bilhões. Já do ponto de fluxo de caixa, ou seja, o fluxo de caixa livre, é basicamente de onde a empresa tira o dinheiro para poder fazer o pagamento dos dividendos para os seus acionistas, diferente da maioria das empresas, que é através do lucro líquido, mas a Petrobras ela tem uma fórmula de 45% a respeito desse número aqui. Bem, é projetado 2,7 bilhões de dólares com dividendos estimados em 2,3 bilhões, o que representa um dividend yield de aproximadamente 3,3%. Um belo pagamento que certamente ela vai parcelar novamente em 2 parcelas. Mas e aí, ficou feliz? O que você acha? Você espera mais ou menos do que a XP Investimentos? Deixa aí nos comentários. Atualmente, as ações PET-R4 nessa cotação dos R$ 30,16 desvalorizam 5,71% nos últimos 12 meses. Será que estamos vendo aqui uma mudança para vermos a Petrobras voltar a subir e alcançar os patamares anteriores? Bem, o fato é que o PL continua muito barato, cerca de 5 vezes o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Analogamente, é como se a empresa gastasse apenas 5 anos para pagar tudo que ela vale no mercado, e não é pouco não. Ela tem um peso de quase 400 bilhões de reais no índice da B3. PVP continua barato, 4% abaixo do valor patrimonial e um dividend yield impressionante de 17,15% e que deve aumentar se esse pagamento realmente sair do tamanho estimado pelo mercado. E vale sempre lembrar, as ações PET-R4 são excelentes para fazer dividendos sintéticos que você pode fazer até mesmo mensalmente, conhecendo as técnicas certas e o momento certo para investir. Agora vamos falar da Caixa Seguridade, afinal de contas, ela é o braço de seguros da Caixa Econômica Federal, sendo que ela é um dos ativos mais valiosos da Caixa Econômica. Após uma bem-sucedida abertura de capital no ano de 2021, a Caixa Seguridade tem se destacado pelo seu desempenho. Mas a notícia agora é que a Caixa Econômica, através do seu presidente, o senhor Carlos Vieira, está considerando uma nova venda de ações, o chamado follow-on. Ele afirmou que o banco estuda realizar uma nova oferta pública de ações da Caixa Seguridade com CX e C3. O objetivo? Bem, é a aproximação do mercado de capitais e a ampliação da presença da instituição financeira neste ambiente. Pelo menos foi assim que ele compartilhou com o mercado. Abre aspas, nossa estrutura permite que a gente amplie ações no sentido de trazer o mercado mais próximo. Fecha aspas. Mas o CEO também destacou que a Caixa não tem urgência financeira para fazer uma nova emissão. O banco ostenta o melhor índice de Basileia, que é a solidez financeira que um banco pode apresentar, e a Caixa está realmente muito bem posicionada entre os bancos brasileiros. Mas existem possíveis gatilhos. Afinal, a nova emissão pode ser considerada em cenários como o aumento de capital, desenquadramento de reservas ou até mesmo a necessidade de cumprir um free float mínimo, como aconteceu recentemente, em que ela foi obrigada a fazê-lo para não perder a classificação de novo mercado na B3. O CEO ainda destacou a melhora substancial da Caixa Seguridade, que bateu recentemente o recorde de R$ 15,15 por ação. Aliás, eu trouxe um vídeo recentemente para falar do dividendo preditivo da Caixa Seguridade com um novo anúncio de pagamentos que ela deve fazer, e não aquele que ela já prometeu e já está com a Datacom bem próxima. Aqui, ainda por cima, faço uma análise bem detalhada a respeito da situação atual da Caixa Seguridade e os resultados que ela tem obtido no relatório mensal. Recomendo muito que assista, porque quem tem interesse de investir na empresa acaba sendo um belo resumo aqui para você iniciar seus estudos. A Caixa Econômica ainda está empenhada e focada também em modernização da Caixa Seguridade, com o lançamento de novos produtos, como o seguro de crédito habitacional, que garante até 6 meses de prestação em caso de perda de emprego, e também aumentando a importância dos clientes, tornando o banco preferencial dos correntistas. Atualmente, a Caixa Seguridade, com CX e C3, nessa cotação dos R$ 14,72, valoriza forte, quase 11% nos últimos 12 meses, PL é bom, 10,18%, e PVP 231% acima do valor patrimonial. Mas não se engane com esse PVP aqui, estude sobre ele para você compreender qual a relevância do PVP a respeito da Caixa Seguridade e qual a capacidade de geração de lucros que a empresa tem. Dividend yield atual de 8% está para aumentar. Lembrando ainda que o histórico de pagamento de dividendos da Caixa Seguridade é realmente muito bom. Como ela teve IPO recentemente, em 2021, então ela conseguiu pagar de maneira muito constante a partir do ano de 2022 em diante, já praticamente formando aqui o seu histórico dos últimos 5 anos. E agora eu vou trazer uma notícia que todo acionista gosta de ouvir, que é o pagamento de dividendos.
dividendos. E aliás, que dividendo? R$ 4,25 por ação. É até difícil de imaginar uma empresa pagando isso, mas é o caso da Coelba, que tem as ações SEB3, SEB5 e SEB6. O problema aqui dessa empresa, acaba sendo a liquidez das ações. Mas para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual para vermos a ferramenta de radar de dividendos desenvolvida pelo Ativo Virtual e que fica monitorando ativamente o site da CVM em busca de novas oportunidades, até mesmo aquelas que estão escondidas nas atas de reunião dos conselhos de administração das empresas. E sim, todos os membros ativo associado do Ativo Virtual têm acesso a esse site aqui com todas as funcionalidades, as calculadoras e até mesmo o dividendo preditivo, com um relatório analítico por empresa e um mapa de dividendos, filtrando inclusive mensalmente por setor e probabilidade de um novo anúncio de pagamento das empresas. Mas temos agora que a Coelba anunciou no dia 22 de outubro seu pagamento de dividendo. Lembrando que foi publicado apenas mais recentemente. Aqui o pagamento realmente em forma de dividendos, ou seja, é isento de imposto de renda. E a Datacom vai ser nessa quarta-feira, dia 29 de outubro, e o pagamento no dia 31 de dezembro, quarta-feira. Vai ter que aguardar um pouco, mas vai compensar. Afinal de contas, os acionistas das ações ordinárias e preferencial categoria A irão receber R$ 3,86 por ação. Já para as ações preferenciais categoria B, SEB6, vão receber ainda mais, 10% a mais, R$ 4,25 por ação. Então, rentabilidade líquida de 10,73% para as ações SEB3, 11,03% para as ações SEB5 e 11,49% para as ações SEB6. O problema aqui é realmente a liquidez. Se você consultar, por exemplo, o Investidor 10, no momento que eu estou consultando, parece até que as ações não estão mais sendo negociadas na B3. Mas não tem nenhum fato relevante falando sobre isso. Então, por essa razão, vamos olhar para as ações SEB3. Nessa cotação dos R$ 36, praticamente, desvaloriza 3,26% nos últimos 12 meses, PL incrivelmente descontado, apenas 4,26%, lembrando que o PL, que é o preço dividido pelo lucro, tem um benchmark de mercado de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, muito utilizado nos Estados Unidos, e aqui no Brasil os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes, de uma maneira ou de outra, muito descontada. PVP mostra que a empresa está 11% acima do seu valor patrimonial e dividend yield atual de apenas 5,67%, mas vai decolar. Só cuidado, não se empolgue, não venda a casa, o carro e não arrume empréstimos bancários para receber dividendos de empresas como a SEB, porque ela não tem uma constância para pagar dividendos como grandes empresas têm. Observem essa escada aqui caindo todos os anos no pagamento de dividendos, embora agora vai descolar por conta desse imenso pagamento que a empresa vai fazer, mas não tem constância nos últimos 10 anos. Houve anos que a empresa pagou 0,77% e, por exemplo, no ano de 2021 ela chegou a pagar 19,55%. Se você ficar feliz de receber de uma maneira tão irregular, então talvez a SEB pode ser para você se for com pouco dinheiro. Como eu expliquei, ela tem uma baixíssima liquidez na Bolsa de Valores. Na sequência agora vamos falar da Sanepar. Afinal, ela é a Companhia de Saneamento do Paraná e é um ativo de infraestrutura que atrai investidores devido à sua previsibilidade de receita em um setor considerado perene, ou seja, é um setor essencial que é o de saneamento básico. E agora tem peixe grande e gringo olhando para a empresa. E aqui estou me referindo à BlackRock, nada menos do que a BlackRock, que é a maior do mundo em gerenciamento de ativos. A BlackRock inclusive comunicou que ela elevou a participação na Sanepar, ou seja, ela comprou ações e não foi pouca não. Agora ela chega a deter 52,6 milhões de ações preferenciais da companhia. E se você não conhece a BlackRock, não tem ideia do que ela movimenta no mundo, bom, saiba que ela movimenta 13,5 trilhões de dólares. Isso em ativos em nome dos seus clientes. Então, realmente, ela é um mega mamute no mercado e ela movimenta economias inteiras de países inteiros. Basta ela ter intenção. Só para ter uma ideia, com o patrimônio que ela possui, dá para pagar até mesmo toda a dívida do Brasil várias vezes e ainda sobra um trocado. E olha que a dívida do Brasil não é pequena não. Então, com essa nova aquisição, a BlackRock ela passa a deter 5,22%, até um pouco mais, do capital social da Sanepar, sendo 8,8 milhões de ações preferenciais SAPR4 e 10,9 milhões de ações em unit, que são as ações SAPR11, uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais. Com isso, representa 10,9 milhões de ações ordinárias e 43,7 milhões de ações preferenciais. De acordo com a gestora, que inclusive está sediada em Nova York, ela afirma que o aumento na participação é estritamente de investimento, ela não está nem aí para a gestão da companhia, apenas colher os resultados. Então, ela não quer o trabalho, ela quer apenas investir e colher o resultado do investimento dela. E é por isso que ela cita que não está objetivando a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia de Saneamento do Paraná. Mas o que essa notícia significa para nós, acionistas? Bem, essa notícia é extremamente positiva. O fato da maior gestora de recursos do mundo aumentar sua fatia na estatal brasileira, ou seja, a Sanepar, é claro, é um forte voto de
confiança na solidez do setor de saneamento e também na gestão da companhia, onde a empresa está buscando provavelmente a qualidade e previsibilidade para os clientes dela, ou seja, lembrando que ela é uma gestora de recursos, ou seja, ela administra o patrimônio de milionários aí pelo mundo afora. E o aumento da participação reforça a tese de que a Sanepar é um ativo com grande potencial de crescimento e geração de valor também. Atualmente, as ações da Sanepar, SAPR11, essa cotação dos R$ 34,48 valoriza muito forte, 28% nos últimos 12 meses. Com toda essa valorização, o dividend yield não ficou tão atraente, apenas 6,5%. Por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses divididos pelas cotações atuais. Se as cotações voaram 28%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor, mas para quem comprou 12 meses atrás, o dividend yield on cost, ou seja, no seu custo de aquisição, e não em relação à cotação agora, é muito maior do que este aqui. Já o PL também é extremamente barato da Sanepar, de graça, como diria o Bars, 4,46. E o PVP também não fica muito atrás não, 12% abaixo do valor patrimonial. Com a desvantagem da empresa que muita gente não gosta, mas eu valorizo. É realmente a demora para fazer o pagamento dos dividendos. E por que eu considero isso uma característica positiva para a empresa? Porque embora demore, para quem já investe há pelo menos há um ano, não vê mais a diferença. Continua recebendo aqui bimestralmente, às vezes até mais, em um mesmo ano, como aconteceu aqui no ano de 2022, recebendo os pagamentos da companhia. Inclusive já está provisionado até outro pagamento aqui, que pode acontecer ainda no ano de 2025, acontecendo então 3 pagamentos ainda neste ano. E isso aumenta a fidelidade dos acionistas da empresa. Mas deixa nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Sanepar. E é claro, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado para falar dessa empresa ou qualquer outra, só deixar nos comentários abaixo também, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E assim você pode influenciar na agenda do ativo virtual para os ativos mais pedidos, é claro. E agora vamos falar da Eletrobras. Anunciou a troca de nome e o código também na B3. Por que isso? Bem, a Eletrobras é a maior empresa de energia do Brasil, isso todo mundo já sabe. E ela está completando sua transformação após a privatização de 2022. E esse movimento acaba sendo mais simbólico para demonstrar a mudança, que é justamente a troca do seu nome, como ela é reconhecida no mercado, e também seu código de negociação na B3, para assim marcar o início de uma nova fase da gestão privada focada em eficiência e geração de valor. Outras elétricas tentaram fazer isso também, aliás, fizeram de fato. Exemplo mais recente que todo mundo conhece é a Transmissão Paulista, que virou ISA-CETEP e agora é ISA Energia, trocou de nome já algumas vezes no mercado. A AES Brasil fez a mesma coisa. E agora a Eletrobras vai se chamar Axia Energia, atendendo com código de bolsa de valores AXIA3 para as ações ordinárias, 5 e 6 para as ações preferenciais de classe A e B. De acordo com a empresa, o significado do nome, ou seja, o nome Axia, que vem do grego, significa valor e eixo, simbolizando com isso o compromisso da empresa com a disciplina financeira e a excelência operacional, além também da geração de valor para os acionistas. A companhia quer reforçar seu posicionamento como uma empresa sólida e inovadora que oferece soluções completas de energia, indo além da commodity. Mas o mercado reagiu a isso aqui com cautela, ou seja, as ações chegaram até a cair 1% na bolsa de valores na data deste anúncio. E a mudança de nome da companhia, apesar de ser estratégica, não gerou euforia imediata nos investidores, que estão mais atentos à apresentação de resultados e se a empresa realmente vai conseguir entregar valor, ou seja, lucros para os acionistas, especialmente o pagamento de dividendos, é claro. Lembrando que a Eletrobras ela tem uma história de 60 anos e é uma das maiores empresas do país, com um valor de mercado de 126 bilhões de reais. Ela é responsável, inclusive, por quase 20% da geração de energia total nacional. Então, a partir do dia 10 de novembro, a empresa vai ter seus novos nomes e também códigos de ativos de bolsa de valores sendo atualizados. Atualmente, as ações LET6 estão decolando na bolsa de valores, notem só, especialmente aqui a partir de agosto deste ano. As ações chegaram a valorizar 41,29% nos últimos 12 meses, essa cotação de R$ 57,39. O PL é absurdamente caro, 22,30, e o PVP mostra que a empresa está 24% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de 6,80%, e tudo isso aqui está acontecendo pela expectativa do mercado a respeito dessa privatização que aconteceu e que os acionistas estão aguardando para colher os frutos disso aqui. E tem atualização também a respeito da Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Ela está no centro de um intenso debate político, ou seja, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, está buscando privatizar ou federalizar a empresa para abater a dívida do Estado, que passa de 170
40 bilhões de reais. Ele quer fazer isso com uma empresa que vale muito menos. E ainda por cima, é estratégica para Minas Gerais. Deixando a controvérsia de lado, e você pode opinar à vontade nos comentários, a notícia agora é que houve um passo crucial para encurtar o processo de venda da estatal. As ações da Copasa, CSMG3, elas chegaram até a disparar na Bolsa de Valores com uma alta de mais de 2% após a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovar em primeiro turno a PEC, ou seja, a proposta de emenda à Constituição que facilita a privatização. Essa PEC removeu um obstáculo que estava no texto para ser aprovado. O texto agora aprova a retirada da obrigatoriedade de um referendo popular para dar continuidade na privatização da empresa, o que torna essa situação aqui ainda mais delicada e mais controversa. Afinal de contas, como eu expliquei, é uma empresa de saneamento, logo é um ativo estratégico para Minas Gerais. Não seria a própria população que deveria votar concordando ou não em fazer uma privatização ou até mesmo a federalização de um ativo que é essencial para Minas Gerais? É como eu estou dizendo, mantendo a educação, todo mundo pode opinar. Mas agora, com essa aprovação, que ocorreu com 52 votos favoráveis, renovou a confiança do mercado, ou seja, o BTG Pactual avalia que a probabilidade do cenário sem privatização cai significativamente. E a Genial explicou que a PEC remove um obstáculo à privatização da empresa. O próximo passo, que ainda existe uma luta aqui, é que a PEC ainda precisa ser aprovada em um segundo turno pelo plenário da Assembleia Legislativa em Minas Gerais. E caso passe, os deputados ainda precisam aprovar o projeto de lei de privatização para que o governo avance com a venda. De toda forma, o BTG Pactual projeta um valor justo para as ações da companhia de incríveis R$ 55, sendo que atualmente está cotada aqui na faixa dos 32. Então, essa notícia para o acionista é simplesmente muito positiva. A alta potencial, ou seja, uma valorização que pode acontecer aqui em um momento para o outro, acaba se tornando realmente muito forte. Existe o risco político, que é o mais latente aqui, porque a condução da PEC pode simplesmente não ter uma boa acabativa. Mas o mercado está eufórico, as ações não param de subir, e isso desde maio deste ano. Nota essa incrível alta que aconteceu, ainda mais nas últimas semanas, com as ações batendo os R$ 37,55, uma alta de 77,78% nos últimos 12 meses. Claro, com isso o PL acabou ficando mais elevado, não está caro, mas está bem mais elevado do que os padrões da companhia, 10,54%, não tem PL que resista a uma alta tão poderosa como essa, e o PVP também, 70% acima do valor patrimonial. E com uma valorização desse tamanho, o acionista não está nem aí para esse dividendo de 4,83%, mas é claro, quem está entrando agora deveria estar sim preocupado com esse dividendo aqui, porque o preço agora já é em função a este aqui, e não mais aquele do dividend yield elevadíssimo que víamos até com mais de 2 dígitos da Copasa, que aliás, excelente pagadora de dividendos, mas com uma alta de quase 80%, não tem percentual de dividend yield que consiga resistir mesmo. Mas deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes, e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.